Fala, galera! Começando mais um Praticampo, o podcast do Sindicato dos Produtores Rurais de Nepomuceno. Eu, Bruno Magalhães, com o Luciano Topomais. .com.br. Estamos aqui hoje com o Caio Oliveira, que é o nosso regional do Senar aqui, falando um pouco sobre o que é o sistema do Senar, da FAENG, o que esse sistema faz para o produtor de Minas Gerais. Caio, por favor, se apresente e fale um pouco aí do seu currículo e depois, no decorrer da conversa, conversamos sobre o nosso sistema. Mas você fala só metade do currículo, não? Aí é uma hora de... Mas não tem nem meia folha para falar. Tudo bom, Bruno? Muito Bom obrigado demais. pela oportunidade. Luciano, meu amigo, obrigado pela oportunidade. É uma satisfação agradecemos. muito grande poder estar aqui, né? Sou Caio Oliveira, sou engenheiro agrônomo, formado na Escola Superior de Agricultura e Ciências de Machado, e sou especialista em fertilidade de solos, nutrição de planta, cafeicultura empresarial, gestão de projetos. Tenho aí uma trajetória na cafeicultura que já vão mais de 20 anos. Já passei por outros setores, na área de produção de sementes, na área de projetos para crédito de carbono. E hoje estou aqui no Senar desde 2014, no sistema FAENG Senar, onde eu entrei como instrutor na área de cafeicultura, administração, e depois fui coordenar projetos de assistência técnica. Passei 3 anos no escritório regional de Uberaba e de outubro do ano passado até hoje estou aqui na gerência do escritório regional de Varginha. Então, uma satisfação muito grande. Acho que a gente tem muita coisa que a gente vai poder conversar e mostrar para o produtor, para a produtora, para o pessoal do campo, o que a gente pode fazer e contribuir para eles. Com certeza. A sorte foi nossa, né? Você ter vindo pra cá. Exatamente. Bom O demais. pecado, né? Agora vocês vão ter que me aguentar. Ainda bem. Bom demais. Luciano Topomais, se apresente também. Meu nome é Luciano, sou de Nepomuceno. Estamos fazendo esse programa voltado... Segunda temporada. Segunda temporada já, do agronegócio. Tentando levar pro produtor aí todas as informações, mais no pé do pau. E aí, pra apertar essa turma aí. Né, Bruno? Exatamente. Vamos apertando eles aí, a gente tentar falar numa linguagem que o produtor assimile e consiga desfrutar desses benefícios que nós temos. E estamos abertos também a ideias para... lembrei que vamos ter um programa de abacate, né, Bruno? Vamos trazer um especialista em abacate e vamos fazer o que a gente fala assim, porque o próximo... O pessoal já ficar ligado nos próximos. Inclusive, falando no final, falando no começo. Pegue o nosso canal, compartilhe, curta tanto no YouTube como no Spotify. Passa pros seus amigos, pra quem você gosta, pra quem você não no gosta. Spotify, até eu tô aprendendo agora, mas no Spotify você vai baixar, se você quiser ouvir no carro, você pode ir viajando mesmo offline e já tá na plataforma. Aí, O garoto. atraso bonito. 15 segundos quando não entende. Não, aí você pede ajuda dos universitários. Show de bola. Caio, vamos começar aqui falando um pouco sobre o sistema, né? O que significa FAENG, Senar, INAES e o que isso tem a ver com o sindicato e o que isso chega no produtor afinal? Perfeitamente. Bom, a gente faz parte de um ecossistema que trabalha em diversas ações, projetos, iniciativas voltados para as pessoas ligadas ao meio rural. Então, esse ecossistema ele é composto da FAENG, que é a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. O que a FAENG faz? Sendo essa entidade uma federação, é uma entidade que trabalha na questão da representação do produtor rural, né? Então, representação política, social, trabalha com assessoria para o produtor rural, assessoria técnica, jurídica, ambiental, né? Sindical. Então, a FAENG é a entidade que está para defender os interesses do produtor rural e também contribuir para o desenvolvimento do agronegócio. No caso, nós estamos falando da Federação do Estado de Minas Gerais, que é a FAENG, então a gente trabalha voltado ao desenvolvimento do agronegócio do Estado de Minas Gerais. Certo. Né? Que está ligada ao CNA. Isso que seria exatamente. Vale ressaltar que todas as federações, então eu falei da Federação de Minas, mas todo estado tem a sua federação, ela está ligada à Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária. A FAENG, ela é estadual. Ela é estadual. Por exemplo, em São Paulo seria o quê? FAESP. FAESP. Isso. FAERJ, no Entendi. Rio. FAESE, Sergipe. FAEG,
no Goiás. Boa. E assim vai. Cada estado tem a sua federação. Beleza. E todas essas federações estão ligadas à CNA, que é a confederação. Então, é a entidade nacional que trabalha também a questão da representação, da defesa dos interesses e dos direitos do produtor rural, né? Desenvolve vários projetos que auxiliam o produtor rural, AgroBR, que é um projeto de exportação, tem as suas assessorias técnicas que ajudam também o desenvolvimento do agro em todo o Brasil. Então, a CNA... Acaba sendo um leque bem grande. A gama de atuação, né, das entidades são muito grandes. Certo. Porque nós estamos ligados tanto à agricultura como à pecuária. FAENG, Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Então, a gente trabalha todas as cadeias produtivas, todas as vertentes, né? Todos os produtores, seja ele pequeno, médio ou grande. Passou da porteira para dentro, é contigo. Ou hoje mesmo, Bruno, até mesmo da porteira para fora. Quando a gente vou falar agora na sequência a respeito do Senar, vou falar a respeito do INAIS, vou falar a respeito dos sindicatos de produtores rurais, que está numa nova era, prestando serviço, buscando oportunidades. Então, a gente era muito dentro da porteira. Hoje, a gente está passando por uma reestruturação, já passamos, né? Estamos consolidando essa reestruturação para que, de fato, a gente possa ter atuação na cadeia produtiva como um todo, tanto da agricultura como a pecuária. Então, a FAENG é essa entidade que defende e representa o produtor rural nas esferas política, social, organizacional, técnica, ambiental. Só te cortando, um exemplo que o Toninho, o presidente, hoje dá muito é que às vezes a pessoa tá lá quietinha no canto dele e a FAENG, a CNR tá lá fora matando o leão a 2 km de distância. Então ele fala, mas não faz nada pra mim. Ele já resolveu o problema antes do problema chegar no produtor, né? Exatamente. Então essa é a função da federação, da confederação, de estar amparando o produtor e fazendo esse escudo, né? Vamos dar 2 exemplos aqui. Hoje todo produtor rural precisa de adequação em aspectos legais da área do trabalho e da área ambiental. Como é que eu entendo essa autuação ambiental que chegou para mim, por onde eu começo, o que eu faço? Isso está válido, não está válido? Isso é pertinente ou não? Né? A FAENG tem uma assessoria jurídica, uma assessoria ambiental, que pode orientar o produtor. Não, isso aí é válido, de fato você vai ter que cumprir, você começa fazendo assim, você vai por esse caminho assim, né? Lei trabalhista. Nossa, quem que pode me ajudar? O E-Social está vindo aí, quem que pode me ajudar? Esse é o papel da FAENG, né? Nós levarmos demanda para o governo do estado de Minas Gerais, até mesmo com o contato que a gente tem dentro do Ministério da Agricultura, junto com o governo federal, para trabalhar nas pautas que de fato representem ou defendam os interesses do produtor rural. Então, é uma entidade que trabalha no bastidor. Por isso que muitas das vezes o produtor, nossa, nunca nem ouvi falar da FAENG, mas aquela demanda da CEMIG, aquela demanda da Secretaria de Meio Ambiente, né, é a gente que trabalha para o interesse do produtor rural. Né? Está sendo beneficiado aí de uma forma bem ampla, né? Bem ampla, e vamos falar assim... E sem preocupar. Exatamente. E numa primeira instância, muita coisa passa pela política, muita coisa passa por uma Secretaria de Agricultura, de Meio Ambiente, muita coisa passa pelo governo ou pela prefeitura, né? Hoje nós temos uma estrutura de relações intragovernamentais que é para que a gente possa estar mais próximo desses atores e com isso a gente poder ter um contato ou uma proximidade maior para poder defender essas causas dos produtores. Então tem muita coisa que passa dentro do agronegócio que tem que está dentro do ambiente político, né? Que lideranças que são responsáveis por desenvolver ou promulgar leis, essas coisas, e aí a gente está, né, nesse sentido com a FAENG, então, que faz esse trabalho de bastidor. Agora nós temos o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E o Senar também tem a sua administração nacional, que fica em Brasília, e cada estado também tem o seu Senar, tem o seu Serviço Nacional de Aprendizagem Rural como uma administração regional do estado. Essa entidade, essa empresa, só fazendo parênteses, que não é empresa do governo, não somos funcionário público, isso quem mantém o Senar é o produtor rural, através da arrecadação que se faz na alíquota do Fundo Rural, naquele 1,5%, 0,2%, na venda dos produtos com nota fiscal, é destinado para o Senar.
O que A o Senar... importância do produtor sempre tá tirando nota fiscal, fazendo um negócio Exatamente. que tá agregando para ele mesmo. Está agregando para ele mesmo. O que o Senar faz? O Senar trabalha com ações de qualificação profissional, dentro de duas linhas, né? Da formação profissional rural e do ensino à distância. Trabalha as ações de promoção social, que visa o bem-estar da família, o bem-estar da comunidade, a organização comunitária e social das pessoas ligadas ao meio rural. Trabalha com o ensino à distância, é uma vertente nova que está vindo, onde até aqui em Varginha a gente tem o Centro de Excelência em Cafeicultura, que nós vamos trabalhar cursos de formação profissional, cursos técnicos, cursos de graduação, de pós-graduação. Esse centro de excelência, ele está funcionando ou ele vai funcionar? Já está em fase final de acabamento e de aprovação de algumas exigências do Corpo de Bombeiros. Que bom. Eu creio que abril a gente já esteja divulgando a nossa data de inauguração desse centro aqui. E a previsão para poder estar operando plenamente é a partir de agosto. Então, em breve, a gente vai ter... Então é já, ué. Agora... 2023 tá aí. Agosto já tá batendo na porta praticamente. Mas agosto é agosto de Deus. Rapaz, até 2022 era agosto de Deus, agora é agosto a agosto. Então o Senar trabalha, né, nessa questão da qualificação profissional, na parte da promoção social, da formação profissional rural, na parte do ensino à distância e também com assistência técnica e gerencial. Você falou do Centro de Excelência do Café aí. Fala para nós, para o agricultor, assim, qual que é o benefício que o agricultor vai ter no Centro de Excelência do Café? Qual que é o benefício maior? Bom, Luciano, fora a oportunidade de ter um ensino de alta qualidade, de graça ou a baixíssimo custo, né? Dentro do Centro de Excelência vai ter cursos também, então. Vão ter cursos de graduação, pós-graduação, qualificação profissional e cursos técnicos. Então, nós vamos ter 4 cursos de graduação, 2 cursos de pós-graduação. A graduação vai formar o quê? Gestor em meio ambiente, gestor em recurso humano, gestor de projeto e gestor de agronegócio. Que bom. E cursos técnicos, tecnólogo em cafeicultura, cursos técnicos da Rede ETEC em zootecnia, fruticultura, suinocultura, bovinocultura de leite. Então, é uma gama bem ampla. Qual que é o benefício? Isso aí é uma oportunidade que o produtor tem, ou o interessado tem, de poder ter um ensino de boa qualidade, focado no agronegócio, onde muitos desses cursos não tem custo. Os únicos cursos que serão pagos são os cursos da faculdade CNA, que tem um custo aí aproximadamente de R$180 por mês. Barato. Então, é um acesso que está disponível para todo mundo. E o benefício que o produtor pode ter é que hoje em dia, sem conhecimento, a gente não consegue caminhar muito mais adiante. Esses cursos têm durabilidade, por exemplo, da graduação? São cursos que variam de 2 anos a 3 anos, 3 anos e meio. Em agosto, você acha que já vai começar a primeira turma? A primeira turma em cafeicultura. Em cafeicultura. Exatamente. A gente vai fazer toda a divulgação, a gente só está esperando essa questão da aprovação do Corpo de Bombeiros em alguns detalhes finais, que aí a gente já vai fazer divulgação. Tem idade mínima e máxima para participar? Tá preocupado com essa idade máxima? Neguinho, já tô correndo um pé na serra. Para os cursos de formação profissional rural, a gente tem limitação de idade mínima e máxima em algumas ocupações que são determinações legais. Certo. Por normas regulamentadoras ou por leis que regem a atividade ou aquele trabalho específico. Mas nos cursos de graduação, vamos falar, a partir de 15, 16 anos, o menino já está podendo integrar os nossos cursos lá. Beleza. Né? Então, o Senar trabalha nessa forma, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Uma outra ação muito bacana do Senar é a assistência técnica e gerencial, onde a gente atende mais de 20 mil produtores hoje em 11 cadeias produtivas, né? E só para dar um número, por ano passam cerca de 200 mil pessoas nos cursos de qualificação profissional do Senar. Hoje a gente tem mais de 300 opções de cursos que o produtor pode vir fazer de forma gratuita para
poder melhorar cada vez mais a Qualificar, né? sua habilidade, seus conhecimentos, se qualificar cada vez mais. Então, produtor, procura a gente lá no sindicato, que a gente vai te orientar, você vai pegar o curso que você quer, a gente vai montar a turma e você vai receber o conhecimento, o conteúdo de qualidade Isso. para poder estar estimulando tanto a você, sua família, quanto aos colaboradores também. E Né? pode ter a liberdade também de, às vezes, tem um curso que quer fazer, às vezes não fecha uma turma, pode... O próprio produtor também pode ajudar a gente A juntar a a turma, juntar a o turma pessoal. lá, o pessoal da região, às vezes tem Isso. região, micro-região dentro da Pomoceno. Então tá feito o convite aí. Exatamente. E aí eu já explico melhor como é que funciona essa dinâmica do sindicato, como é que é essa ligação e o que o sindicato faz também nos seus municípios, né? Beleza. Não podia perder a deixa, né? É claro, né? Bom, então o Senar está há 30 anos no mercado ao lado do produtor rural. E quando você abriu o nosso bate-papo aqui, Luciano, você falou a respeito da linguagem, né? Vamos falar de um jeito que o produtor possa entender, que possa ser assimilado. Sim. E eu acho que um dos grandes diferenciais do Senar é isso. Abordar assuntos técnicos, assuntos até de certa forma complexos, mas dentro de uma linguagem que todo mundo consegue assimilar, aprender. Sim. Outro grande diferencial que o Senar tem é o formato de ensino que ele se propõe a fazer, que é muito mão na massa. Então a gente tem um lema dentro do Senar que é o seguinte, é o aprender fazer fazendo, né? Então não é aquela coisa maçante, é claro, vamos falar assim, se de 100% do que eu vou aprender, 30% é de teoria, 70% é de prática, é de exercício, é de trabalho, é de mão na massa mesmo, né? Então, eu acho que um dos grandes diferenciais que a gente tem é poder levar um conteúdo, poder levar uma informação de um jeito que todo mundo possa assimilar e, muito mais do que assimilar, aproveitar E usar isso depois, né? Exatamente. E usar depois. E aproveitar dentro do entendimento que ele teve no curso. E não usar só para ele, usar com um vizinho, usar com um amigo, sempre passar a informação para frente. A informação tem que andar, ela não pode ficar guardada, tem que estar sempre girando, porque aí todo mundo aprende e melhora para todo mundo. Um dos estímulos que eu passo para o produtor, ou para quem participa dos nossos cursos, que é o seguinte, é muito gostoso aprender, mas a gente fica muito mais satisfeito quando a gente consegue ensinar, né? Então você pensa, quando chega alguém e pergunta para você, ô Bruno, aquele negócio assim, você já viu isso aqui? Aí você começa a falar e tal, eu vou falando pro Bruno, chega no final da conversa, você tá com o peito cheio, vai lá, pô... Entendeu? O cara veio me perguntar, eu respondi. Então, muito mais gostoso do que aprender é a gente ensinar. Dominei. Exatamente, dominei. Consegui passar o que você absorveu, né? Hoje... Então, e nessa questão também do sindicato ali, que o pessoal fala, a gente vai ter o curso de tratorista. Não é só tratorista. Então, nós estamos aproximando da colheita de café. Eu acho que agora é a hora dos cursos de aprender a fazer o pós-colheita. Porque está no momento certo, então vamos poder começar, às vezes, até treinar o pessoal no pós-colheita. Por quê? Como é que vai pôr café no terreiro? Curso de máquina. Curso de terreiro. De máquina. Quanto tempo o café pode ficar ali no saco, ali na lavoura, ali na embalagem, até chegar no terreiro, se não pode, quanto tempo que pode. E o curso de terreireiro abrange tudo isso, né? Exatamente. O pós-colheita completo, depois tem um curso para lavador de café, o curso de operador de máquina. Operador de máquina, secador. Operador de secador, operador de máquina de beneficiamento. Exatamente. Umidade. Tem tudo. E cursos de poda. Você acaba de colher, muitas vezes você já entra nas podas. Já tem que estar pensando na poda. Curso de adubação. Assim, são mais de 300 opções que a gente tem. E outra coisa, a gente tem que ter a humildade também. A gente sabe, eu vou do Dubai, assim, não é possível que eu vou ter que fazer um curso. Tem alguma coisa que você vai aprender, você vai tirar um diferencial que vai melhorar o rendimento, vai melhorar o aproveitamento do adubo, vai melhorar a mão de obra. Então é sempre importante estar indo atrás e aprendendo. Né? Quando você joga de adubo, uma mãozada. Pode, né? E eu acho que nós vamos entrar fazendo a apresentação inicial aqui. Eu gostaria de entrar muito nisso aí para dar alguns recados pro nosso amigo produtor, pro nosso amigo empresário rural. É isso aí. Né? Mas só para finalizar dentro disso que você falou, Bruno, que é muito importante, sem querer julgar a expertise e o conhecimento de ninguém. Mas dentro de um universo de mais de 20 mil produtores que a gente atende, hoje está em 21 mil e pouco, dentro desse universo de 20 mil produtores que a gente atende com assistência técnica, na grande maioria eu posso falar que mais de 80% das propriedades que a gente entra para prestar esse serviço sempre tem correções a serem feitas. Sempre. Né?
vou dar um exemplo meu. Eu tenho carteira de motorista há mais de 30 anos. Certo. Há um tempão aí. Mais de 30 anos. Muito provavelmente, se às vezes eu for fazer uma reciclagem hoje dentro da autoescola, pode ser que o instrutor fale, olha, você tem alguns vícios Isso. que você precisa melhorar para ter uma condução mais segura. Senão eu vou te tomar essa carteira. Senão eu vou te tomar essa carteira aí. É verdade. Como a gente não toma a carteira do produtor rural, a gente orienta, então, o que ele tem que fazer. Essas orientações vêm não só da assistência técnica, mas também dentro do curso. Quantos que fazem um curso do Senar e falam assim, puxa vida, faz 40 anos que eu estava fazendo desse jeito aqui. E hoje você está me ensinando de uma forma mais fácil, mais prática, não é nem questão mais de eficiente. errado e certo, é questão de não praticidade. tem errado e certo. Exatamente. Porque a nossa escola do campo, cada um talvez aprendeu de um jeito. Cada realidade é uma realidade. Cada realidade é uma realidade. Cada um aprendeu de um jeito. Não tem uma metodologia, né? Como tem na escola que a gente aprende. Lá na faculdade que nós fizemos juntos, não tinha metodologia, matéria. Mas lá no campo, é cada um se virando com problema. Tem nada engessado, cada um né? descobrindo né, a sua solução. Às vezes o que é problema para um é solução para o outro. Exatamente. Modo de ação. Exatamente. Mas por muito tempo nós passamos não dando valor adequado ao que é um profissional do seu lado para te orientar, para direcionar o seu negócio, para te levar informação e talvez para poder promover algumas correções. Então, para a gente finalizar aqui do cenário e depois a gente entrar nesse assunto, sim. Eu acho que um dos grandes diferenciais é isso. Quando o produtor vem fazer um curso ou participa do nosso programa de assistência técnica. Porque aí a gente tem condição de conversar com ele e mostrar na prática aquilo que a gente pode melhorar dentro do sistema produtivo. Você mexe com topografia. Sim. Lá na nossa época lá, era tripé, era calador para você poder nivelar o teodolito, entendeu? O cara segurando a baliza, caderneta de campo que você anota, esse mais esse dá esse, azimuth, ré, avante, papapi, papapá. Pergunta quem quer trabalhar com isso aí. Como é que você faz o seu trabalho Fica hoje? doido. Como é que você faz o seu Hoje trabalho já hoje? tem a tecnologia. Hoje Geoprocessamento, já mudou tudo. imagem NDVI, Isso, drone. e mesmo os equipamentos e as ferramentas que você tem para fazer a mensuração em loco, que às vezes você tem que ir lá, Sim. são diferentes do que era 10, 20 anos atrás. E cada Isso vez. não- Você fala 10, 15 anos, mas cada vez daqui a pouco, daqui 2 anos é diferente. Sim. 1 ano é diferente. 6 meses, tem que estar evoluindo e reciclando, né? Certo? Então esse é o grande papel que o Senar faz. É carregar a missão de poder levar o conhecimento. A gente atua em todo o estado de Minas Gerais. Nós temos aí 386 entidades cooperadas, que são os sindicatos de produtores rurais, que é a embaixada do sistema FAENG naquele município. Mas antes de eu falar do Senar, deixa eu só fazer uma breve apresentação do INAIS também. Até por isso que eu falei que a gente agora está muito da porteira para fora. Hoje a gente tem cursos de gestão, de comercialização, né? Cursos de classificação e degustação, visando essa porteira para fora, né? E o INAIS também é o Instituto Antônio Ernesto de Salvo, que é uma entidade que está ligada à FAENG e ao Senar, que desenvolve pesquisa, projetos de tecnologia, de inovação. Temos um programa chamado Novo Agro Ventures, que é um pool de startups capitaneados pelo sistema, onde a gente faz a captação e a aceleração dessas startups com soluções voltadas para o agronegócio. Então, o Instituto Antônio Ernesto de Salvo, o INAIS, ele trabalha no desenvolvimento de projeto, de pesquisa, na coleta de informação. E agora está vindo uma coisa muito bacana do INAIS com o Senar, que é a Central de Inteligência. Então, hoje a gente tem um banco de dados enorme, tanto pelos cursos que a gente faz como pela assistência técnica, e agora a gente vai ter condição de poder trabalhar melhor todos esses dados para se traduzir em informações importantes que vão chegar até o produtor rural. Então, a FAENG, o Senar, né, a FAENG, Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é o Senar, o INAIS, o Instituto Antônio Ernesto de Salvo, e a joia da coroa, que são os sindicatos, né? Os sindicatos são as entidades que estão nos municípios, são 386, como eu falei, que são que é a peça fundamental para captar a demanda,
para organizar as nossas ações, seja o curso, seja a assistência técnica. E o sindicato passou por um divisor de água muito grande nos últimos anos. É isso que eu já ia perguntar. Hoje o sindicato não é só uma entidade que está lá para representar o produtor rural. Ele também, junto com a FAENG, faz a parte de representação, de defesa dos interesses. Então está aqui o nosso querido presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Nepomuceno, que constantemente está brigando por defender os interesses. Qual que é a pauta que eu preciso defender ou trabalhar para que o produtor de Nepomuceno esteja mais bem amparado com relação a essa entidade? É isso aí. Agora, hoje os sindicatos também estão se especializando na questão da prestação de serviço para o produtor rural. Então, o produtor rural precisa emitir uma nota, precisa emitir uma guia, precisa fazer um cálculo de folha de pagamento, precisa um ITR, uma DAP, né? Cálculo da Previdência Privada. Então, hoje, os sindicatos estão se especializando cada vez mais para ser um despachante do produtor rural. Prestador de serviços completo. Prestador de serviço completo do produtor rural. Certo. Fora toda a gama de serviços que, através da FAENG, estão sendo trabalhados dentro dos sindicatos. Hoje a gente tem aí um projeto muito bacana de energia fotovoltaica, que está bombando em todos os sindicatos praticamente. Certo. Ou você pode montar a unidade de geração na sua propriedade, ou você pode aproveitar de um plano que a gente já tem de geração de energia. A gente tem seguro. Já vem um desconto direto. Né? Já vem direto. Assinou o papelzinho, é 20% de desconto. Acabou, sem botar um centavo no negócio. Né? Hoje nós temos seguro, planos de seguro patrimonial, de lavoura, veicular, né? Cada vez mais está se fazendo necessário a gente pensar nessa ferramenta para o nosso negócio. Tá certo. A gente tem certificado digital, está vindo agora o e-social, o produtor vai precisar ter o certificado digital, né? Estamos reestruturando a nossa atuação com o plano de saúde, que vai vir muito forte a partir de agora. Acho que esse ano a gente já consegue implementar ele de novo. A gente já trabalhava muito forte, tivemos que parar, estamos voltando de novo. Ou seja, tudo isso que nós estamos falando aqui a respeito do sindicato rural. O plano de saúde aí, como que vai funcionar? Nós vamos ter... O produtor com a sua família vai poder adquirir uma cota das empresas que já existem, vai ter uma parceria. Então, a Unimed é que capitania, né? Até então a gente tinha o plano de saúde com a Unimed. Então você vai lá no sindicato e vai fazer a adesão do plano de saúde. Em vez de fazer Unimed por particular... Não, então, mas eu faço assim, mas é pela Unimed, né? Isso, é isso que eu quis perguntar. Isso. Tá? Você acha que era um plano nosso? Porque aquele dia do outro podcast, seu pai falou daquele outro plano lá, que estava ligado à Minasul lá e tal. Ele é um plano mais voltado para o produtor, que é o SPA, que só que também trabalha concomitante com a Unimed. Exatamente. Eles e é essa reestruturação que nós estamos fazendo. Nós também, muito provavelmente, eu não posso afirmar aqui, sim, mas muito provavelmente nós vamos atuar junto com a SPA também, que está vinculado com a Unimed. Então, é isso que o Zé Marcos tinha falado para nós aqui, aí agora você falou, eu falei, será que vai assimilar junto? Vai ficar mais ou menos... Agregar. O negócio é agregar para... Uma vez não tem muito a ver com o assunto, mas eu lembrei agora. Negócio de sociedade. Por falar de sociedade, é um negócio muito custoso, se aumenta os problemas, aí... Não, você soma os problemas, com certeza, mas você multiplica as soluções. Exatamente. Então, é 2 mais 2 de problema, mas exatamente. 2 vezes 2 é a mesma coisa. É 3 mais 3 problema, 3 vezes 3 de solução. Então você vai ter 6 problemas e você 9 solução. Exatamente. Então, os sindicatos que estão dentro dos municípios, representando o produtor rural, defendendo seus interesses, trabalhando pelo produtor rural, né? Muitas vezes o produtor rural não vai no sindicato para emitir uma nota, mas ele tem que ir no contador. E muito provavelmente ele vai pagar mais caro lá fora do que tem dentro do sindicato. Então, já fica aqui também um chamamento, né, Bruno? Para a gente poder falar com o produtor rural, vá lá no sindicato do seu município, conheça o que a gente tem. Fortaleça o sindicato, você vai fortalecer a cadeia inteira. Exatamente, isso que eu ia falar. Conheça o que a gente tem, né? Fortaleça essa entidade, porque é essa entidade que está trabalhando e brigando pelos seus interesses. E é dele, né? É dele. É dele. A Casa do Produtor Rural é o sindicato dos produtores rurais. E o produtor, o sindicato tem a porta aberta, o Senar tem a porta aberta. Se você quiser ir lá em Belo Horizonte, na FAENG, a porta está aberta, você entra lá, conhece. Tem que ter a vontade de ir atrás, conhecer e entender o sistema. Então, a nossa ideia aqui hoje é passar isso para você, produtor, que você pode ir atrás, que a casa é sua. É você que
Nossa, nós estamos aqui por você. Não precisa ficar acanhado, não. Lá Não, de forma alguma. E a nossa obrigação é trabalhar para o produtor rural. Então, olha, nesse... E sem ele também, daqui uns dias nós estamos extintos. Exato. Esse aqui é o detalhe. E outra coisa, só que olha o tanto de coisa que a gente falou. Das ações do Senar, das ações da FAENG, do que o sindicato faz e presta de serviço. Então nós temos a faca e o queijo na mão. Então o produtor tem que vir trazer a sua demanda. Exatamente. Porque, infelizmente, a gente não consegue bater de porta em porta. E não consegue adivinhar também, às vezes, né? a gente até vai de porta em porta, mas às vezes não consegue bater na porta de todo mundo. Então é importante que o produtor venha conhecer para poder saber o que ele pode utilizar dessa estrutura, o que está disponível para ele nessa estrutura como um todo. É o que você falou agora há pouco. Se o produtor emite uma nota fiscal, 0,2% do fundo rural ela já vai destinado a uma... O Senar vai poder voltar para ele de uma forma que ele menos espera. Exatamente. Eu falo que é a melhor forma de você devolver esse dinheiro para o produtor. Porque você devolve com, vamos falar, apoio, quando eu falo de FAENG e de sindicato, com prestação de serviço, com cursos de qualificação profissional e com assistência técnica. É tudo que o produtor precisa para ficar cada vez mais independente dentro da sua empresa. Ficar cada vez mais independente dentro do seu negócio. Né? Com certeza. Então, de 100% do que o Senar arrecada, mais de 93% é devolvido para o produtor rural. Do produtor que procura, né? Que é o problema, devolvido né? para o produtor rural. Só que muitas vezes aquele produtor rural fez o recolhimento, né? Fez a arrecadação e fala, eu não posso ir lá naquele curso de 3 dias porque eu não posso sair daqui. Pode ser que tenha gente que não fez a contribuição que está dentro da vaga daquele produtor que já pagou. Exatamente. Né? Então, essas 4 entidades, FAENG, Senar, INAIS e sindicato, compõem esse ecossistema que hoje a gente chama de sistema FAENG-Senar. É uma estrutura toda montada para trabalhar nas mais diversas vertentes de necessidade, de realidade e de amparo que o produtor rural precisa. Então, está disponível, igual você falou, Bruno, bate lá na porta do sindicato, vai lá na FAENG, vai lá no Senar em Belo Horizonte, né? Nós temos mais de 600 instrutores espalhados no estado de Minas Gerais, nós temos cerca de uns 600 e poucos técnicos e supervisores na assistência técnica e gerencial. Né? Então, aqui são 113 municípios atendidos na regional de Varginha, com 57 entidades cooperadas. Então, por falta de opção, o produtor não vai ficar sem esse amparo, sem a sua informação, sem a sua assistência. Basta você trazer a sua demanda para cá, que com certeza absoluta a gente está com muito boa vontade, né, de poder trabalhar com o produtor. Não tem como adivinhar. Então, foi o que eu falei. Às vezes eu posso até bater na sua porta, porque a gente vai de porta em porta, os nossos cursos são feitos lá no meio rural, as nossas assistências técnicas são periódicas, mas pode ser que às vezes na porta do Luciano eu não consegui bater. Pulou. Passou ali, bateu. Pulou, passou. Menino pequenininho, às vezes ele não enxerga ele, né? Mas então. Amanhã eu documento. Então, o produtor traga a sua demanda, chegue mais próximo. Esse divisor de água que eu falei é isso, né, Bruno? A gente está vivenciando isso na pele, na prática. O que o sistema FAENG Senar está fazendo para se aproximar do produtor rural? E uma das melhores coisas que aconteceu, tem muita gente que achou ruim, mas assim, o fim da cobrança obrigatória é o melhor que podia ter acontecido pro sistema. Pra mostrar, porque aí tem que mexer, tem que ir atrás. Quem tá como presidente não é pra ficar ali. Eu sou presidente. Não, você tá ali pra mostrar trabalho, pra fazer algo mais para aquele município, para gerar na regional, para chegar no estado, para chegar no país e melhorar a comunidade como um todo, né? E foi uma sacudida que nós recebemos para a gente acordar e falar assim, peraí, a missão do sindicato rural não é fazer festa agropecuária, não é? A missão do produtor rural é atender o produtor rural, é representar o produtor rural. Todo o leque que ele... A exposição agropecuária está dentro do escopo do atendimento do produtor rural, da prestação de serviço. Itens. É um só dos itens. Olha quantas coisas nesses últimos anos que a gente conseguiu incrementar dentro do sindicato de produtor rural, né? Então, e tudo ou
boa parte do que a gente falou aqui que tem no Sindicato de Produtores Rurais, se o produtor não busca no sindicato, ele está buscando fora. Com certeza. E pagando mais caro. E paga mais caro. Né? Então não tem Então, porquê. isso eu também acho que foi muito bom. Foi um momento muito difícil que nós vivemos e estamos ainda vivendo alguns reflexos dessa falta da contribuição, mas foi uma sacudida positiva que nós tivemos no nosso sistema para que o sindicato também pudesse se profissionalizar. Sim. A profissionalização Pudesse tem que estar em todas as áreas, né? em todas as áreas. É aquele negócio, com chute, até no chute na bunda você vai pra frente, né? Então, Exatamente. é evoluir pra poder levar... A gente, na época boa, não aprendeu pelo amor. Exatamente. Aí depois nós tivemos que aprender pela dor. É. Estamos chorando um pouco até agora. Mas se nós olharmos para trás, Você vê no geral, foi positivo. a gente vê que a evolução foi muito grande. Então, eu acho que foi um estímulo muito positivo que nós tivemos dentro da federação, dentro dos sindicatos rurais, e até por causa disso que toda a federação, que todo esse ecossistema se reformulou para poder acompanhar as necessidades do dias de hoje. E querendo ou não adianta. Acomoda. Igual o funcionário público vai me xingar aqui, que o concursado tá ali como concursado e não tem chance nenhuma de ser mandado embora. Com o passar do tempo, a pessoa perde o estímulo. Agora, eu preciso correr atrás, senão eu não almoço amanhã. Exatamente. Então, nada como um cutucão todo dia ali pra você poder correr atrás Uma ferroada. uma ferroada. Vamos olhar para nós mesmos. Exatamente. Qual é o ser humano que não busca uma zona de conforto? Exatamente. Todo mundo. Só que é o seguinte, né? Coçou, deitou. Aí vai de você se quer ficar deitado pro resto da vida ou se aquela deitadinha é só um momento para você poder descansar. Mas sem aquele negócio de E falar, ter energia para poder ir para frente. é o famoso olhar a horta do vizinho e falar que era mais verde e azul, né? Exatamente. E aí, então, Luciano, o que acontece? Agir. Mas por que o Luciano tá ganhando dinheiro? Mas não é Deu possível. sorte, hein? Me deu sorte. Eu vou usar uma coisa que está muito latente, um exemplo que está muito latente nos dias de hoje. A atividade do leite. Sim. A atividade do leite tá custosa. A atividade do leite tá difícil. Mas por que tem dinheiro, produtor que está ganhando dinheiro na atividade do leite e tem produtor que não está ganhando? Então eu tô olhando lá para tua grama. Mas como é que o Luciano, rapaz? Falam que é milagre, falam que você é do outro mundo e por aí vai. Mas não é nada disso. Nós fizemos uma entrevista com o Beto aqui lá da Rex e ele falou a respeito dessa questão de sustentabilidade, né, Bruno? E ele provou aqui para nós aqui que hoje o leite é o que carrega a fazenda lá, né? É rentável e estão Rentável, investindo, estão estão- crescendo. Crescendo, como é que fala? A perspectiva, O projeto chega em 100 mil litros. 100 mil litros. Você acredita que tem produtor hoje que está tirando de lucro líquido 60 centavos por litro de leite? É coisa demais. Semana passada, Você viu que nós ficou mudo? Eu fiquei mudo. Ué. e eu vou falar, Você já tinha escutado falar sobre isso aí? e eu vou falar, vou contar o santo e o milagre. Aí, ó. Semana passada nós tivemos uma ação voltada aos gestores do sistema FAENG, onde nós fomos visitar algumas propriedades ali na região do Centro-Oeste. Paraupeba, Curvelo, e fomos lá na Fazenda Canadá do Tiago. Tiago, inclusive, é um parceiro nosso, produtor rural, menino novo, né? Qual cidade? Curvelo, Curvelo. Fazenda Canadá. Certo. Pode procurar lá no Face, na internet, tem as referências deles lá. Fazenda Canadá. Tá vendendo o litro de leite a R$ 3,10. O custo que ele passou para nós do litro de leite foi de R$ 2,49. Aí, ó. Ui. Tá? Ah, não, mas ele deve ter Veio- alguma coisa diferente dos outros. Ele Faz milagre. Faz milagre. Ele faz milagre. Aham. Ele não estudou, né? Não estudou, não fez- acorda ele cedo, Ele não projetou. não tá com o pé enfiado na lama lá. Entendeu? Ainda mais nesse ano chuvoso que foi. Exatamente. Hoje ele tá num porte de grande produtor. Sim. Mas eles começaram pequenininho lá, com 3 vaquinhas com o vô dele. Nós fomos na fazenda do nosso presidente, seu Antônio de Salvo, né? O Antônio Pitangui, nosso querido Toninho de Salvo. 80 anos de trabalho dentro da melhoria, do melhoramento genético do Guzerá, né? Hoje ele é uma das referências.
Mas o que aconteceu? Lá atrás, também começou pequenininho, 80 anos. Tem Então, que ter paciência, né? não tem atalho Não tem pra milagre. ninguém nesse negócio. Não existe. Não existe Aí- mais. aí- Milagre na nossa vida, meu, é Mágica. só Jesus Cristo e se você tiver fé. E não adianta, a gente tem que respeitar, a gente trabalha com seres vivos, né? Então, você tem que respeitar o ciclo da pecuária, o ciclo do café, o ciclo da soja. Não é tão rápido, igual, eu fiz um vídeo aqui no TikTok e viralizei e tô bem. Exatamente. Não é assim. Na agricultura não é assim. Por isso que eu quis deixar claro que não existe atalho. Nunca. Não existe atalho. Cada um tem a sua condição. Eu Pode acho ser que que você virou Eu mais. acho que existe mais o caminho das pedras do que o atalho. Com certeza, meu amigo. Não, Tudo. Se o atalho fosse bom, não tinha caminho normal, ué. Tudo dentro de uma normalidade, tudo dentro de uma coerência, passa pelo caminho das pedras. Com certeza. O cara que virou TikToker, YouTube, que tá ganhando 500 mil reais por mês, quantos são dentro de um universo? Exatamente. Você pega o universo. Não é que eu não tenho condição de fazer aquilo. Mas não é o padrão. Então não certeza. adianta eu ficar mirando, né, numa coisa que talvez esteja distante, esteja mais difícil. Que não depende só de você. Porque Agora, não um serviço depende dentro- só de... Dentro ali de uma pecuária, uma fazenda de leite que a gente tá falando. O serviço depende de você. Você vai melhorando aos poucos e vai crescendo. Agora, nesses casos que a gente tá comparando aí, depende do seguidor, depende de agradar o público, né? Você vai ter que fazer uma coisa para agradar o outro público. Agora, na nossa área, na agricultura e pecuária, você tem que fazer o certo, bem feito e com paciência e persistência, principalmente. E aí eu posso um pouquinho mais além, viu, Bruno? Não é só no nosso setor, não. Em qualquer empresa, se você não fizer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa, na medida certa, né? Você não tem sucesso. Não tem. Você não tem sucesso. Você pode ter um sucesso, aquele negócio, você teve um sucesso, mas depois você pode ter um tombo. Se esse sucesso, chegar ao sucesso é razoavelmente fácil, mas permanecer nele que é o complicado. Então você pode até chegar nesse sucesso de uma forma mais rápida, mas se você não tomar cuidado, você pode voltar. Tem uma pessoa, não sei se você conhece, você, Luciano, tem uma pessoa, é um baita de um gestor aqui em Varginha que eu me espelho muito nele. Não sei direito a idade dele, talvez até você possa falar melhor do que eu, Bruno, mas é o Zé Marcos. Conheço ele um pouquinho. É, né? Acho que são uns 40 e tantos anos, né? Não, ué, tá doido? Ué, não, ué. Aí acabou comigo. 33 anos. Tá bom. Breve 34. Não pode falar mentira, não, né? Não é verdade. Olha lá. Eu rodei com meu murcho igual você, meu filho. Tá Sol certo. e poeira. Sol e poeira, né? Estraga o caboclo. Mas eu tô dando exemplo aqui, aproveitando a brincadeira, porque assim, vamos perguntar para um gestor que é referência hoje dentro do agronegócio, né? Liderando uma baita de uma cooperativa, se os processos que ele faz de gestão, de operação dentro da cooperativa, eram os mesmos de 10 anos atrás. Entendeu? Não tem jeito. Quantos anos que você formou na faculdade comigo lá? Formou em 2001, né? Mais de 20 anos. Certo? Certo. Se eu venho para cá hoje falando dos conceitos que eu aprendi há 20 anos atrás, 22 anos atrás, Tá defasado. não, os caras já desligam aqui agora e falam, ó, pode ir embora porque não é Não isso. existe, não tem isso, não é? Não é isso. Por que o empresário rural tem essa resistência de se atualizar, de se reciclar? Por que ele negligencia uma oportunidade de formar melhor a sua mão de obra quando tem um curso do Senar pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Nepomuceno e ele fala que o camarada não pode sair de lá? Pergunta quanto que a Minasul investe em treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores, acreditando que uma mão de obra mais qualificada pode trazer um resultado melhor. Você é a prova viva disso. Com certeza. Não sei se é um pequeno ou médio empresário que você é, que tem que investir na qualificação da mão de obra e muitas das vezes você fica sozinho, Com certeza. enquanto seu funcionário está sendo qualificado lá. Capacitando. Mas você acredita e investe nessa ação, porque quando ele voltar, ele vai poder te dar um resultado melhor. Verdade. É aquela frase, né? Como é que é? Se você acha que é muito caro qualificar seu funcionário, você não sabe o custo que é ter um funcionário ineficiente lá dentro. Verdade. Não qualificado. Mas se eu qualificar meu funcionário, ele vai pro vizinho. Isso é a maior ignorância. Primeira coisa, deixa aí. Ué.
Segunda coisa, isso é normal. Não é só na propriedade, não. Nas empresas Criar acontece cobra isso pra te também. morder. Meu filho, mas isso é normal. Bota o calcanhar de Você ferro. tá criando cobra pra te morder. Bota a já. caneleira, meu filho. Bota a caneleira que a cobra não pica. Pronto, é fácil de resolver. O que você não pode é ficar com aquele funcionário sem treinamento. Exatamente. Então tem o ditado do Henry Ford. É melhor um funcionário capacitado por um dia na sua empresa do que ele sem capacitação por um ano. Com certeza. Aí, antes da gente falar da dificuldade da mão de obra no campo hoje, o que hoje não passa pela mão de obra dentro do negócio agropecuária, agronegócio? Por mais mecanizado que você seja, por mais tecnificado que você seja, ainda assim você tem mão de obra. E quanto mais você se especializa, se tecnifica, se estrutura, mais especializada essa mão de obra tem que Você ser. falou uma verdade grande aí. Vamos voltar lá na Topo Mais. Numa empresa de topografia estabilizada lá em Nepomuceno. Aquela empresa toma mais que... E o que acontece? Igual você citou lá atrás. Antigamente trabalhava com teodolito, trabalhava com estação total. E hoje veio o georreferenciamento de imóveis rurais. Se você não tiver capacitação, você já nem entra no mercado. Se você não tiver equipamento, você não entra no mercado. Se você não tiver uma equipe qualificada, tá mais fora ainda. Então, assim, você acabou de dar o exemplo, já estou com curso agendado aí para o meado do mês de abril, tá indo minha equipe toda, inclusive eu, estou indo me capacitar também, não é nem capacitar, mais fazer uma Atualização, uma reciclagem, Luciano. É aprender. Eu estou indo lá para andar à toa, mas o andar à toa é aquela brincadeira que eu Que falo. não fica à toa. Não, que você fala assim, pra que você vai na AgriShow? O AgriShow parece que todo mundo é a mesma coisa. Mentira. Se você for na AgriShow, é o lugar que tem toda a tecnologia do ano e daqui 10 anos pra frente, que tá ali. Se você for lá e aprender, você vê uma coisa diferente numa máquina, você vai chegar na sua casa, você quer até adaptar nela. Exatamente. E é a mesma coisa, você capacita para que você tenha seus clientes, para que você faça e preste o serviço, para que ele te indique para o outro. A maior propaganda que existe hoje para uma empresa é a propaganda da satisfação. Teve a satisfação? Lógico, não sou perfeito, pode ser que não agrade alguém, mas eu acho que a maioria dos meus clientes são eles que me indicam para o vizinho ali. Um cliente bem atendido, ele tipo faz propaganda para 3. Faz para 3. Um mal atendido faz contra você para 10. Para 10, com certeza. Exatamente. E às vezes o erro, às vezes não está nem no profissional, pode ser que seja numa ação entre os dois, que às vezes não deu certo, mas que você tem que tentar voltar, ser humilde, voltar, tentar reestruturar aquilo ali, para dar certo. Vamos partir do princípio nisso que você está falando, Luciano. Primeiro, a gente já se conhece há mais de quase 30 anos, certo? Então eu conheço a sua trajetória. Sim. Desde quando você iniciou o trabalho da Topo Mais e vem lutando, e vem vendendo um dia para comprar outro. Com certeza. Ultrapassando os obstáculos, matando um leão aqui, um cavalo ali. Nenendo o almoço, comprando a janta. Não é isso? Amarrando o frango pro almoço do outro Você dia. podia muito bem falar assim, nossa senhora, eu não vou investir, vou pagar tantos reais Nossa. por cabeça para poder fazer isso. Você acredita que isso é um investimento que você está fazendo? De dinheiro e principalmente do tempo, para que você tenha aquele resultado que a gente está esperando. Com né? certeza. Outra coisa que você falou, inclusive eu vou para lá. Né? Inclusive eu. Por quê? Para você mandar, você tem que saber. Lógico. Com certeza. Para você gerir, aí que vem um dos grandes gargalos da gestão. Né? Você é um gestor. A sua equipe precisa de comandos, precisa de um direcionamento, precisa de uma orientação. Vai partir de quem? Você. Deu cabeça. E você não está preparado para fazer esse trabalho? Então, qual que é o direcionamento que você quer dar para o seu negócio a partir do momento que você é a peça principal, não está devidamente atualizado, não está devidamente informado, né? Como é que a gente pode, nos dias de hoje, negligenciar dentro do nosso negócio conhecimento e informação? Eu não anoto, isso aí não sei o quê, isso eu já faço desse jeito aqui, eu não vou no curso lá. Então, qual que é o resultado que a gente quer? Né? Diferente. Querer um resultado diferente fazendo o mesmo. Exatamente. Existe Isso que eu ia falar. Qual que é o resultado que a gente quer de diferente, tendo as mesmas atitudes que a gente vem
tomando há 40 anos. E aí, Bruno, você falou uma coisa que, Caio, a mudança não vai vir daqui a 5 anos, vai vir daqui a cada 2 anos. E a gente está vendo que esse intervalo está diminuindo e que a frequência da mudança está sendo cada vez mais acentuada. Então, eu estou abrindo o olho do produtor o seguinte: o que te trouxe até aqui nos últimos 40 anos não é o que vai fazer você caminhar nos próximos 5, 10 anos. Com certeza. Ou a gente toma uma atitude de poder mudar de fato e acompanhar isso que os nossos tempos de hoje nos exigem, ou então eu vou continuar fazendo estação total pro resto da vida. Só que ninguém quer estação total, mas Não. Ninguém quer desmatar. Até desmatamento já tá proibido. Sim, É igual a gente, deixa eu te dar um exemplo pra você. Esse chopp do funil, Nosso patrocinador. nosso patrocinador. Quando ele começou, aposto que não foi por aventureiro, não. Ele procurou se capacitar, ele procurou a investir, ele sabia onde que ele ia ele fazer o chopp Red, Escolheu, o Pilsen, escolheu a cevada, escolheu a água, o material, matéria-prima dele. a gestão dos processos dentro da produção. olha só que interessante. Posso falar assim, grosseiramente? Sim, Igual funil, deve ter muitos aí. pode ser, mas melhor não. Mas melhor não. É isso aí, Só que é o seguinte, ele se esforça periodicamente para diferenciar o produto dele. com certeza. Senão ele cai na vala comum. Olha, trouxeram para nós degustar aqui. Três, né? Um Pilsen, esse Red E o Summer. e o Summer. Completamente diferentes. São 3 sabores aguçados que você pode saber que tem diferença e eles criaram isso aí para ter marca e aumentar o público investindo deles. no marketing, um marketing diferenciado com a gente Isso, aqui. por aí que nós vamos agora. Então, o problema não é só saber fazer a cerveja ou saber fazer o café. Vamos trazer esse exemplo para o café, certo? Tô entregando meu café cru, tô doando aquele negócio. Aí eu começo a ver um vizinho aqui, Tá um virando uma conhecido commodity. ali, já virou commodity, já é commodity. Até porque eu nem conheço meu produto. Sim. Eu vou lá e falo quanto você paga no meu café, mas não sei se ele deu tantos por cento de catação, qual que é a pontuação dele, qual que é a característica da bebida. Eu acho. Acho isso, acho aquilo. Eu acho isso. Porque na minha cabeça é isso, porque na minha cabeça é aquilo. Mas você vem por dentro de um curso do Senar, você consegue fazer uma catação para determinar o nível de catação, a porcentagem de catação. Nessa catação, você vai começar a identificar qual que são os principais defeitos que estão prejudicando a qualidade do seu café, mas você seja sabe- a broca, seja um mau manejo no terreiro. Onde eu tô Aí errando? ele fala assim, ó, não, meu café deu isso por quê? É porque foi de broca, então foi meu erro manejo lá atrás. Ah, deu isso, manchou no terreiro, então tem que melhorar meu manejo no terreiro. Essas respostas lá na frente é pra você consertar coisas lá atrás, tem que entender isso. Exatamente. Mas quando eu vou, às vezes, comercializar o café com você, eu nem sei o que tem lá dentro, ou por que o café tá daquele jeito lá. Eu só sei que eu tenho um café e quanto você paga no meu café aqui. Você tem que conhecer o produto, você vai mudar a pergunta, não é quando você paga. Eu tenho esse café, te atende? É isso que eu falo. Aí você vai em todos os Bruno, compradores. eu tô com um lote lá de tantos sacos, de um café de 10% de catação. Posso, às vezes, até avançar. Olha, já fiz ali, deu tantos pontos, de acordo com a tabela da BSA, e eu provei lá e, na minha percepção sensorial, tá distritamente mole. Nesse café, você tá pagando quanto hoje? Nessa característica aqui, você paga quanto? É muito diferente eu chegar e falar assim, eu tô com café, quanto você paga o meu café aqui? Prova pra mim. Prova pra mim. Prova aí que eu quero Não, saber. aí você pega o mesmo café, leva em 5 provadores diferentes, é capaz que você tem 5 cafés provas diferentes. diferentes. E aí, você vai pra onde? Exatamente. Entendeu? Aí o cara que viu que teu Aí café você é vai bom, pro fim da fila. ou então você vai pra cova do buraco. É isso aí. Porque aí o cara viu que seu café é bom e falou, ô Luciano, ó, Era aí. fala a verdade, vou ficar com teu café. Paga R$10 a mais do que o outro. Exatamente, meu filho. Ó, vou ficar com teu café e, nossa, pô, eu falei que nós se conhece há 30 anos, filho. Fala, eu vou pagar 20 a mais pra você. Que 30... Nossa senhora, meu filho. É 10 safas pra frente colocando o café na mão do Luciano. Né? E o cara tá saindo a R$500 a mais, R$200 a mais com o teu café lá na frente. Aí você começa a ver que o teu vizinho tá vendendo um café, né? Vou dar um exemplo lá, muito latente, muito bacana hoje lá em Nepomuceno, as cafezeiras. Tem 11 marcas de café que tá lá. Puxa vida, cara. A saída é essa. Puta merda, velho. A saída é aproveitar o mercado da cerveja artesanal.
Primeiro, eu não me especializei na qualidade. Não me especializei na produção daquilo lá. Muitas vezes eu estou terceirizando a minha torra e minha moagem, confiando no que o cara tá falando e fazendo para mim. Ele falou que sabe, é meu amigo. Ele sabe, esse tem que ser torra clara, esse é torra escura. É esse... igual o caso daquele rapaz do Pôs Fogo do Feijão lá, do YouTube lá, você viu? Não vi. Foi pra bater o feijão e pôs fogo no feijão. Eu vi. É a mesma coisa. Se você for pensar bem... Fulano tá falando que Eu se não for falei. funciona. Não, o vizinho falou que aí você me garante, é meu amigo. É meu amigo. Esse exemplo. Não acabamos de falar que muitas vezes a gente entra na propriedade do produtor, ou ele tá com a orientação errada, ou ele tá tirando coisa da cabeça dele achando que tá certo. O cara achou que tava certo botar fogo na palha. Ia sobrar só os grãos, né? Queimava a palha, os grãos caíam, eu soprava a palha e juntava os grãos, né? Muito mais fácil que ficar com Batendo. a vara batendo lá. Ué. Entendeu? Gastando gasolina. Então esse negócio. Então quer dizer que eu tava falando do chopp, né? Quando a gente deu o exemplo do café, fez o paralelo com o café. Cara, não é fácil você sair no mercado para botar um produto pro consumidor comprar. E outra coisa, não é assim, eu produzo café, então eu vou torrar, moer ele e vou vender. Não, aí você vai aumentar seu serviço, você vai ter que fazer um marketing. Tem que... Exatamente. É igualzinho a... Pode falar, Bruno. Os barões da charcutaria. Barões da charcutaria. Fizeram o curso antes. Especialização. Por atrás. Compraram maquinário. Compraram maquinário. Que é os patrocinadores nossos que estão servindo essas delícias que estão na sua Que frente. diga-se de passagem, uma delícia, viu? Uma Muito costelinha, bom. um frango e uma batatinha frita aí com bacon. Isso aí foi capacitação. Claro. E hoje já tá começando a sobreviver com isso aí. E daqui 5 anos você pergunta se o processo deles Não, é o mesmo é aperfeiçoamento. do que hoje. Isso. Não, eles já falaram pra nós, compraram uma nova defumadora, não sei de quanto. Uma nova embaladora e papapá e papapá. Mas vamos dizer que ainda Então assim... você ainda vai ouvir muito falar dos barões da charcutaria. E Nepomuceno. Muito bom. É Você isso me aí. leva lá quando eu for lá, viu? Por favor. Pode achar que já tá convidado. Aí, ó. Vamos um pouquinho mais além, então, pra gente fechar, né, essa conversa. Então, eu fui lá no curso do Senar, aprendi a fazer a torra, né, a moagem, que os cafés, eles não são iguais. Então, eu tenho que... Por que tem essas marcas de café, às vezes tem 2, 3, X linhas de café. Você vai comprar uma pastilha do café expresso, você tem lá mais fraco, mais forte, mais fraco. forte. Mas por quê? Porque o processamento desse café, ele advém de acordo com a característica da matéria-prima inicial. Do grão, não. E você não tem num lote de café, em toda a sua produção de café, lotes exatamente iguais. Então dá para você, né? Ou então você quer desenvolver um produto diferente, você tem que saber que tipo de processamento você vai fazer naquilo lá. Que é a diferença da Lager e da Red. Bom, É isso aí. enfim. Mas isso não é o bastante. Tem aspectos legais que eu preciso me atentar para fazer a embalagem, a rotulagem, a comunicação visual. Tem a questão do marketing, que o marketing começa aqui, não começa falando. Não. Quando você vai lá no supermercado, por que você escolheu esse produto aqui? Foi uma coisa que te chamou mais atenção, que estava mais bem posicionado na gôndola. É isso aí. Entendeu? Outra coisa, aí vem a questão do mercado. A gente está preparado para entender o mercado? Por que ele vai comprar o café meu e não vai comprar o café seu? Exatamente. E assim, o mercado quer comprar o seu café? Eu vou torrar um café verde aqui, que é diferente, que é distringente, mas o paladar do seu... É para aquilo? Consumidor é para aquilo? Não tem mercado que consome café verde? A FAENG, o Senar, ele hoje, o exemplo, a gente falou de uma coisa muito interessante. Vamos falando do café, vamos supor que a gente tem, hoje o Luciano está produzindo café e eu quero montar uma cafeteria lá no Nepomuceno. O Senar e a FAENG, ela tem algum curso direcionado para isso? Ou até chegar lá, barista? Ou assim, a questão de torrar o café... Torra, tem. classificação, degustação, tanto de café então, se eu for montar uma cafeteria hoje, eu posso procurar o sindicato e lá vai me direcionar a um... Pode, a gente deve. E talvez para
montar o CNPJ, Sim. para fazer um plano de negócio para a empresa, talvez não seja muito a nossa praia. Mas Apesar aí de vai que... no Sebrae. Nosso Apesar parceiro. de que nós temos instrutores na área da gestão, da administração, que também entendem disso. Então, mas isso é uma parte do Mas aí Agora, a gente questão tem um do produto. parceiro importante demais, que é o Sebrae, que atua com a micro e pequena empresa. Agora, questão do produto, marketing, mercado, comercialização, isso tudo a gente tem Entendi. de curso. Isso tudo a gente tem. Parceiros que atuam com a gente nessa questão. Só que não adianta, Luciano. Se a gente não tiver uma visão profissional em cima disso tudo que nós estamos falando, às vezes acaba até que essa conversa não tem nexo. Conversa de doido. Conversa de doido, isso aí é coisa para inglês ver. O pessoal tá falando é coisa para inglês ver. Não é. Não é. Mesmo que eu venda meu café cru, eu não posso mais chegar lá naquele ponto de comércio, seja ele qual for, e falar assim, quanto você paga no meu café? Sem saber o que tá lá dentro, gente. Não pode. Eu não posso. Até pra você fazer o lote pra tirar da fazenda. Ia falar, você tirou da minha boca agora, Bruno. Eu não posso ficar um ano inteiro cuidando da propriedade, da lavoura de café, sabendo que eu tenho talhões diferentes, e depois eu chego e misturo isso tudo lá no terreiro. Então, quer dizer, pegar um produto, pegar um produto nobre desse aqui e jogar ele na vala. E aí sim você cada vez mais está preso no mercado commodity, na bebida dura ou no café que bebeu ou não bebeu. Como antes. E sem saber se bebeu de verdade, né? Só sabe se bebeu ou não bebeu. Que tipo de bebeu ou que tipo que não bebeu, por que bebeu ou por que não bebeu, você não sabe. O cara só falou, ó, o teu café bebeu. Vou te pagar os R$ 1.100 que tá valendo hoje aí. Ó, teu café não bebeu. Vou te pagar 900. tanto aí que tá valendo. E você não pergunta, você não vai atrás. Verdade. Você não volta pra casa e fala assim, puta, onde que eu tô errando, hein? O que tá acontecendo? Porque quando eu tiro o café pra eu beber com a minha família, eu acho tão bom. Pô, eu vou lá na casa do fulano de tal, um café ruim, parece que coou na meia, que trem lá, ué. Aqui um café Na gostoso, meia suja ainda, na né? meia suja ainda. E aqui um café gostoso, cheiroso, bacana. Mas por quê? Aí, outra coisa que vocês falaram, que o Luciano falou, né? Hoje, qual que é a tendência, então, do seu negócio, Luciano? O incremento tecnológico crescendo cada vez mais. Com certeza. Então, você tem um sentido do bonde, não tem? Tem. Então, o bonde está indo para um lado. E eu ainda quero ficar enxergando para o outro lado, Não pode. resistindo. Não pode. Isso, de fato, é remar contra a maré. Com certeza. Entendeu? O teu negócio está indo para um lado e você ainda parado naquela mesma estação, insistindo em enxergar para o lado contrário. Você sabe o que vai acontecer? Não é você que vai sair da atividade. É a atividade que vai sair de você. É verdade. É igual o carrapato descendo do É meio. verdade. Porque se você tivesse pelejando até hoje com o teodolito nas costas, você até podia ter um servicinho aqui e ali. Vez em quando Mas o li- teu negócio já saiu De vez você. em quando ligam pra mim e falam, ô Luciano, bom, você mede um terreno pra mim, não mede. Mas você mede com qual? Com aquele do satélite ou aquele de mirinha? Tem um de mirinha, O de que mirinha. eu não quero nem que você venha igual na roça. Eu falei, não, aqui não é. Dá É quantos litros? capacitado. Então, 10 hectares, 7 não sei o que, e litro e... Um litro. Litro de terra. Deu 3 litros de terra. um abraço, E uma fala- quarta e um nó. Eu não era as tripas. Você lembra esses trem ainda? Eu tenho uma lembra? dúvida. O que é um litro de terra? Não sei. Isso aí, sabe o que acontece? Um litro, uma quarta, Hoje- uma braça, um nó. Hoje, não, O que mas que é um isso, litro? isso é muito interessante. Você sabe o que Eu sei Chama- porque eu fiz muito tempo, chama- eu fiz viveiro de muda de chama- café. Aí eu pegava 1 litro de terra pra fazer a mistura pra pôr no saquinho, não é isso? Mas essa, Ou não? essa questão de litros, essas coisas, isso é dos tempos dos ancestrais mesmo. Isso existiu, sim. Não, eu sei que existiu, mas tem Mas eu não uma sei te falar, correlação... não sei te falar que tem uma medida específica. Não, em tem as litros, em convenções. braça, medida, quarta, porque antigamente, litro, Não, nó. sim. Quantos terrenos? É 10 braças do rei. O rei que era a medida na época. Exato. Aí o rei mudava, ele grandão, pequeno, acabou. Aí hoje nós estamos descobrindo tudo que aconteceu lá pra trás. Essas Marias foram divididas nessas unidades assim. Tem estruturas até A hoje. única, Tem, a, tem única, sim. a única medida que eu não vi foi logo quando eu cheguei em Machado. A medida- E aí tava lá na propriedade e falei assim, qual que é o tamanho da propriedade? Ah, isso aqui deve ter uns 10 miguelão de terra. Até hoje eu não entendi o que é um miguelão.
Entendeu? A manga eu sei o que é. Quando nós fazia faculdade. A quarta eu sei o que é. O tal do Miguelão, é os 10 Miguelão de terra. Eu falei, pô. Quando nós fazia. A hora que eu fui ver a porra da chacrinha, tem desse tamanho assim. Cara, quando o Oroldinho mandava na medir aquelas quadras lá dentro da faculdade, lá que você chegava a tirar uma dúvida, que ele olhava lá, já sabia medir de corno. Já sabia. Não pode voltar pra casa, tem que você fazer de novo, tá tudo errado isso aí. Oroldinho. Então, assim, o papo é gostoso, a gente vai descontraindo, mas o recado mas que é eu tudo queria verdade, deixar... né? Não, é verdade. É a pura verdade. Tudo que nós estamos discutindo aqui são percepções que a gente tem do dia a dia do produtor rural. Nós não estamos falando coisa para inglês ver. Não, e às vezes, nós não estamos querendo e uma coisa pintar o pavão de um jeito diferente. Não, a gente tá dando risada, mas é dando risada dos nossos erros que nós cometemos. Exatamente. Né? Do dia a dia, de que a gente pode aperfeiçoar e tá perdendo a O erro oportunidade. é um processo normal de quem faz, meu amigo. Você tem que errar pra você aprender, pra você fazer. É isso que eu ia falar. O erro, na verdade, não devia ser chamado de erro. Ele devia ser chamado de lição aprendida. Porque é lá que você tem o maior ganho de experiência. Agora, você tem que ser uma pessoa preparada para minimizar os teus erros. Porque também, se ficar errando toda hora, você pode aprender, mas vai quebrar. Entendeu? Agora, quando eu não consigo ter a lição aprendida do erro, talvez é porque eu, de fato, não estou preparado. Ou, de fato, não estou tendo a percepção necessária em cima daquela Tem situação. que ter a humildade de assumir a responsabilidade sobre isso. Agora, e outra coisa, persistir no erro também, aí já não... Não pode. Aproveitando a inteligência dos vocês dois, que era uma pergunta que eu tava matutando, acho que eu tava vindo pra cá. A gente fala muito, a gente quer fazer, a gente tem os cursos, é só procurar, mas a gente sempre cai numa coisa que eu não gosto, que é na reclamação de que o produtor não vai, o produtor não procura. O que vocês dois podem me dar de ideia da gente poder estar atraindo mudar isso? Em vez da gente falar, a gente faz os cursos, o produtor não vai, o produtor não tem interesse, a turma hoje não quer. Qual que seria a contrapartida pra gente poder estar fazendo isso? Não, a gente vai fazer ele ir, a gente vai trazer, a gente vai... Como é que vai fazer essa mudança de paradigma? Eu tenho uma ideia, mas depois eu quero escutar de vocês primeiro. Eu acho que é tentar fazer ele participar mais. Como, Luciano? Eu acho que é tentar pulverizar mais os cursos, ainda não tentar levar muito... vai ter um curso lá em tal lugar. Não, vamos tentar levar um curso mais próximo a ele, com menos participantes, tentando pulverizar mais para ver se você consegue fazer isso. Isso é uma das ideias minhas, que eu tenho isso na minha cabeça. Não adianta você fazer palestra para 100, sendo que 90 não quer escutar. Então, às vezes você faz para 2 e às vezes tem até um de gaiato ali que está escutando que vai se tornar 3. Então, assim, eu penso dessa forma. Não sei a ideia do Caio. Eu vou falar 3 palavras. O bonde vai passar. Aí, ó. Onde você vai fazer seu curso que você falou? O treinamento com a sua equipe? Vou fazer É na praça de Nepomuceno? Não, eu vou fazer um curso com um profissional. Mas online? Não, presencial, em Candeias. Mas vai sair de Nepomuceno? Quantos dias que é o curso? 3 dias. Vai parar a sua empresa? Vai parar a empresa. Todo mundo? Todo mundo. Vai ter que gastar hospedagem, alimentação. Você é doida. Doido? Tô doido pra melhorar. Pronto, falou. Ou então o bonde vai passar. Sabe por quê, Bruno? Porque assim, ó, muito longe de falta de educação com quem está nos ouvindo. É só um momento de usar de uma franqueza para que talvez a gente possa tocar a consciência e o coração de quem está nos ouvindo. Com certeza. Certo? Quantos cursos a gente tem no Senar? Acabei de falar que são mais de 300. Quantas ações que nós dois já trabalhamos juntos para fazer com que tudo isso chegue na mão do produtor rural? Não. Essa aqui é uma das ações que nós estamos fazendo para mostrar para o produtor rural. Não é isso? Ou para o empresário rural. Com certeza. Quantas oportunidades que você já não proporcionou pro fulano, ciclano ou beltrano e ele escanteou, botou de lado isso aí? Concordo plenamente. Aí, o que eu falo é o seguinte, o bonde vai passar. Posso resumir o que eu falo? Você que acha que vai... Você ficou muito educado, eu sou um pouco mais franco. Não gastar vela com defunto ruim. Pronto. Entendeu? Não é. Mas é lógico que a gente não vai gastar. Mas eu queria tentar, na minha percepção, que eu acho uma forma de a gente tentar
é o que a gente tá fazendo. É plantar a sementinha para daqui 10, 15, 20 anos, essa sucessão que vai acontecer lá na frente não seja a sucessão que tá acontecendo agora. Que aconteceu um pouco atrás, a sucessão sem sucessão. A pessoa... Ou sucessão sem sucesso. Sem sucesso. Porque aí a pessoa assumiu a propriedade, porque a maioria das propriedades é passada em família, graças a Deus quem consegue passar e vai evoluindo. Mas se a pessoa que assumiu não sabe, não consegue, não quer, não tem ardência para poder fazer o negócio acontecer, ele vai sair do mercado. Exato. Mas a ideia Que é as três palavras. O bonde vai passar. É a gente pôr essa sementinha para que daqui quem tá escutando, quem tá na escola hoje, quem tá no ensino médio, entender isso e começar a pensar que tem que trabalhar mais que os outros. Você só vai ter sucesso. Não é garantir que você vai ter sucesso. Mas se você trabalhar, se você der 100%, pode ser que você atinja 80%, 70% do que você pretende. Se você der 150%, pode ser que você atinja 90%. Não é certeza de 100%. Mas se você der 50%, 60%, 70%, 80%, 90% da sua capacidade, você vai ter 30%. 20%, 30%. Daí pra trás. É isso aí. É o mesmo caso. Todo mundo vê o nosso podcast, você começa a escutar. Quando você começa a falar umas verdades, às vezes o nego vai lá e desliga o rádio. Não quer escutar, né? Vai lá e desliga. Quer escutar. Isso não adianta. Isso aí vai ter que... Dentro de um funil, tem a boquinha lá embaixo. Vai passar só quem tá querendo nadar mais rápido. Infelizmente, eu falo que isso faz parte de um processo de seleção natural. Verdade. Darwin Com as já dizia. empresas, com os profissionais. Com os né? produtores rurais. Quanto que nós, depois que obtivemos a graduação, não tivemos que continuar estudando É isso aí. para Não, não todos ficar fora do mercado. Tem que estar estudando sempre. Quanto que a gente já não investiu, que podia estar levando a família para passear, investir na pós-graduação, você está fazendo investimento, pagando treinamento para os seus colaboradores. É isso aí. Isso faz parte. Não tem como a gente sair fora dessa realidade. Isso é a pura verdade de um pensamento empresarial, de um pensamento profissional que a gente tem que incutir na cabeça do produtor rural. Se for preciso, tem que rachar a cabeça dele para colocar isso aí. Você sabe por quê? Porque senão muitos vão sair do mercado. Eu estava lendo um artigo... E não é recente. Nós não tá gorando, não. Não, tá pelo gorando, amor não. de Deus. Nós estamos mostrando que a gente tá enxergando, a gente não somos donos da verdade, mas é o caminho. Eu quis deixar claro que nós atendemos mais de 20 mil produtores rurais em 11 cadeias produtivas diferentes. São cerca de 200 mil pessoas que passam dentro dos nossos cursos, treinamentos, nossos projetos. Então, não estou falando coisa que o Caio está trazendo aqui para ficar bonito. Tirei da minha cabeça. Para encher um momento aqui nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Não, eu estou trazendo aqui experiências e percepções que a gente adquire no nosso dia a dia. Mas isso aí é verdade. Isso aí acho que na atual realidade aí a gente tem que tentar fazer a nossa parte. Estimular o pessoal a correr atrás, porque vai ficar para trás. Tem que evoluir. Essa foi uma das tônicas da nossa conversa nessa ação dos gestores do Sistema FAENG Senar. Já, assim, a gente está extrapolando o tempo um pouquinho. Queria que você falasse as suas considerações finais. Eita. Falei bonito ou não? Você esperou eu falar propaganda aqui, ô viado? Não, mas pode falar. Depois você fala. Bom, reforçar que foi um prazer estar aqui. Não, eu quero assim, tentar contribuir cada vez mais. O convite já tá aberto para voltar, porque não... Não, então, é porque é o seguinte, eu acho que nossa prosa aqui é ampla. É muito amplo. E às vezes a gente pode depois direcionar mais no... Isso. Mas é uma satisfação muito grande. O que eu quero deixar aqui como consideração final é o seguinte: não tem outro caminho a gente percorrer nos dias de hoje que não seja através da profissionalização. A profissionalização ela começa com os 2 primeiros passos. O primeiro é conhecimento. Adquirir conhecimento, conhecer os novos conceitos, se reciclar, se atualizar. Então, o primeiro passo é através do conhecimento. Abastecer de informação. Né? Exatamente. E o segundo passo, assistência técnica. Para que eu possa, de fato, hoje, ter um profissional preparado, especializado naquilo lá, para que, junto comigo, ele possa me ajudar a tomar uma decisão. É isso aí. Quantas decisões que o produtor tem que tomar durante o dia? Não. Quantas decisões que o produtor toma durante um ciclo de produção? A gente não tem mais margem para tomar decisão errada e voltar no ponto zero. No achismo. Achismo, dar tiro no escuro, percorrer por um caminho que é incerto.
hoje em dia não vai mais para frente. E não adianta falar que a culpa é do sindicato, a culpa é da cooperativa, a culpa é do governo, não. É o mercado que ficou mais estreito a margem de lucro. Então a gente tem que evoluir para poder errar menos e ficar dentro dessa margem. O mercado é soberano. Fizemos um treinamento recentemente dentro do sistema. É uma palavra em inglês que é chamada accountability. Ou a gente entende o que é isso, ou a gente não está preparado para gerir o negócio. Contabilidade. O que é accountability? Na verdade, é você conhecer e assumir a sua responsabilidade. Eu não posso passar minha responsabilidade para o outro. E com isso eu criar um pano de fundo para que eu justifique o meu resultado negativo dentro do meu negócio. Terceirização de culpa. Terceirização de culpa. Então, a minha consideração final é a seguinte. Nós estamos passando por um divisor de águas. Nós estamos vivenciando uma outra era dentro do agronegócio, onde é um dos setores da economia no Brasil e, quiçá, no mundo, que mais está recebendo em tecnologia e inovação. Então é aquele negócio. Se o bonde está indo para o norte, não adianta, porque eu estou acostumado, ficar olhando para o sul. É isso aí. Né? Nós vamos vir falar nas próximas conversas a respeito de tendências do agronegócio. A tendência do agronegócio é pulverização de drone, é geoprocessamento, é interpretação de imagem em NDVI, é robotização e automatização na ordenha do leite. Pode até ser que o robô não chegue lá na minha propriedade, mas eu não posso querer ficar remando contra a maré. Então, acho que a consideração final é isso, que a gente está preparado para preparar o produtor e dar o suporte que ele precisa para enfrentar esses novos tempos. Entendo que a mudança nos traz insegurança, nos traz incerteza. É muito difícil eu quebrar aquele paradigma do meu modelo, do meu padrão de pensamento e de comportamento que eu já venho trabalhando há 40 anos. Mas se permita a chegar lá no Sindicato Rural e ver o que a gente tem. Possibilidades. Se permita conhecer um pouco mais do nosso ecossistema como um todo e ver que a gente está preparado e tem muita ferramenta bacana para o produtor aproveitar. E eu estou falando disso, não é para grande produtor, não. Para todos. Para todos os produtores, mas mais notadamente para o pequeno e para o médio produtor, que às vezes tem uma dificuldade de acesso à informação, tem uma dificuldade de entendimento num certo conhecimento. E nós estamos há mais de 30 anos levantando uma bandeira e carregando uma missão. Nós não vamos deixar o produtor rural de lado. Nós não vamos desamparar o produtor rural nesse sentido. Só que tem que também ter a via de duas mãos. Exatamente. É a via de duas mãos. Nós já tomamos a iniciativa de quebrar a nossa inércia e estamos avançando cada vez mais. E o produtor também tem que ter essa iniciativa de estar aberto e dar o primeiro passo. Né? E conte conosco no Sindicato Rural da Nepomuceno. Com certeza. E não só Nepomuceno, como a gente vai abranger o estado inteiro daqui a uns dias com esse podcast, todo produtor rural de qualquer cidade do Minas Gerais, falando pelo Senar, pelo FAENG aqui em Minas, procure o seu sindicato da sua cidade, fortaleça o seu sindicato, faça parte, participe das assembleias do seu sindicato, da sua cooperativa, vai atrás, participa, tem que participar para que você seja ouvido e para que você receba as informações. Busca, que eu tenho certeza que vai encontrar. Busca, que eu tenho certeza que nós temos muita coisa bacana, muita coisa importante para poder ajudar quem está no meio rural. Né? Tem assuntos que a gente pode vir falar da mão de obra, né? Como é que está a qualificação da nossa mão de obra hoje. Então tem muita coisa aí que eu gostaria de continuar participando para a gente trazer esse recado. Isso aí nós podemos marcar aí a cada mês, nós vai ter assunto por uns 3 anos. Nossa senhora, não fale isso para mim não. Bom demais, Caio. Muito obrigado. Esse agora eu vou fazer uma consideração final também, pelo que o Caio estava falando, sobre o pequeno produtor, grande produtor, às vezes fica meio assim. A gente fala muito em tecnologia, a tecnologia é só pro grande e tal, mas a tecnologia tá na sua gestão de pessoas, na sua gestão com você, na sua gestão da sua família, na gestão da sua casa. Então, assim, o pequeno produtor também faz parte dessa evolução, que a evolução tecnológica não é só vou ter um drone, vou contratar um drone. Não, é um processo diferente na sua administração. Você me dá mais 30 segundos, só para fazer um fechamento rapidinho aqui.
Manda bala. Você é o Vou te, pai. vou te dar um exemplo de tecnologia que cabe para o pequeno produtor, que muitos não fazem ainda, por incrível que pareça. Análise de solo, análise de folha. Exatamente. Vamos vir falar da pecuária no próximo momento? Vamos. Mas como é que a gente quer ter uma pecuária rentável, produtiva, lucrativa, se a gente tem a maioria das pastagens aqui no nosso estado Degradada. com alguma característica de degradação? E essa característica de degradação é porque muitas das vezes o produtor não faz o manejo adequado. Não faz uma calagem. Não faz uma calagem. A fosfatagem. Fazer uma- Quantos anos que não faz uma Fazer análise só? fazer um piqueteamento e rotacionar. Eu comprar a dupla jogar no pasto. Uai, bem capaz mesmo aí. É nunca. Eu gastar com mourão e arame liso pra dividir essa pastalhada toda, Vai sair de 1 UA pra 4 UA e não enxerga, né? isso não é tecnologia, Tecnologia. entendeu? Então é isso, pessoal. Caio, A gente não brigadão. pode fazer uma cortina, né? Botar um pano de fundo na nossa realidade. Não pode. É isso aí. Ó, Caio, brigadão mesmo. Valeu, irmão. Uma aula que nós tivemos hoje aqui, né, Luciano? Isso aí. Bom demais a prosa. A porta tá aberta, a porteira tá aberta. Vamos marcar mais vezes. Conseguir conciliar a agenda sua e com a Você gente. Beleza. pode participar, nós da porteira pra dentro, da porteira pra fora também, viu? Com certeza, com certeza. Na próxima vai na porteira pra dentro sua, então, viu? Aí, ó. Curta nosso podcast aí. Falou, galera. Brigadão. Curta, compartilha, ativa o sininho. Tamo junto aí, YouTube, Spotify. Vem com a gente. Valeu. É isso aí. Um abraço. Grande abraço. Valeu.